Finalizando esta etapa de apresentações que foram a camada mais externa da pele, a epiderme e a derme, agora falaremos do tecido celular subcutâneo. Na literatura, há uma grande confusão entre os termos hipoderme e tecido adiposo subcutâneo, muitas vezes utilizados como sinônimos. Designam, porém, duas estruturas distintas, independentes e com respostas metabólicas diversas. A distinção entre essas camadas e o conhecimento do seu comportamento são de fundamental importância na escolha do tratamento adequado. Este estudo teve como objetivo a revisão bibliográfica do tema, com o intuito de demonstrar as diferenças anatômicas e histológicas entre esses dois tecidos. O tecido adiposo deve e precisa ser dividido em duas etapas, ou seja, duas camadas distintas. Hipoderme, tratada como TAS e TAS, tecido adiposo, superficial ou areolar, e tecido celular subcutâneo, TAP, tecido adiposo profundo ou lamelar, pois são camadas que apresentam anatomia, histologia e metabolismo completamente distintos. Empiricamente, o tecido adiposo tem sido assumido pelos cirurgiões como tecido com duas camadas de gordura, com diferenças entre seus lóbulos e divididas por uma camada de tecido membranoso, cuja terminologia varia de acordo com os atlas e livros-texto, sendo a expressão fáscia superficiais a mais utilizada, embora imprópria e inconsciente. O conhecimento da anatomia do tecido adiposo superficial e profundo, denominado por alguns autores como sistema facial superficial, permite que procedimentos mais racionais e efetivos sejam possíveis, embora sua terminologia varie de autor para autor. Vários autores têm demonstrado, a partir de estudos da anatomia da parede abdominal, que ela está organizada nas seguintes camadas a partir das superfícies, que são elas: pele, epiderme e derme, tecido adiposo superficial ou areolar, que é o tecido adiposo superficial ou areolar, uma camada horizontal fibrosa de tecido conectivo, que é a camada membranosa ou fáscias superficiais, tecido adiposo profundo ou lamelar, que é o TAP, tecido adiposo profundo ou lamelar, fáscia profunda e músculos da parede abdominal. Conforme dito na tela anterior, o tecido adiposo deve e precisa ser dividido em duas camadas distintas: hipoderme, que é o tecido adiposo superficial ou areolar, e tecido celular subcutâneo, pois são camadas que apresentam anatomia, histologia e metabolismo completamente distintos. Conforme quadros 1 e 2 está mostrando, onde suas características anatômicas e histológicas mostram a hipoderme reveste praticamente todo o corpo. Já o tecido adiposo depende do sexo e da idade, e está presente somente em determinadas áreas do corpo, como abdômen, flancos, região trocantérica, parte interna do terço superior das coxas, joelhos e parte posterior dos braços. Na tais chamada de tecido adiposo superficial ou areolar, possui lóbulos ovais poligonais bem organizados, e o TAP, que é o tecido adiposo profundo ou lamelar, os lóbulos de gordura são maiores, achatados e pouco definidos, com menor vascularização. Na hipoderme, os septos fibrosos são conectados à derme, e os dos tecido celular subcutâneo também são fibrosos, mas conectados à fáscia muscular. Na hipoderme, os septos fibrosos são conectados à derme, e os do tecido celular subcutâneo também. São fibrosos, mas conectados à fáscia muscular. Na hipoderme, a espessura diminui com o emagrecimento. No tecido celular subcutâneo é que determina as diferenças do contorno corporal, de acordo com o sexo. Quanto à sua função, podemos ver em destaque na parte inferior da imagem. Ela apresenta importantes funções para o organismo, como veremos a seguir.
Como reserva de energia, ela armazena para utilização pelo corpo nos momentos de necessidade, como jejuns prolongados, proteção no amortecimento contra choques físicos, protegendo os órgãos e os ossos, além de modelar o corpo, também como isolante térmico, regulador da temperatura corporal, a exemplo do frio, como chamamos de termorregulação. E também como tecido de conexão entre a derme, músculos e ossos e responsável por fixar a pele e estruturas adjacentes. Conforme a histologia do tecido celular subcutâneo, são formadas de tecido adiposo e tecido conjuntivo frouxo. As células chamadas de adipócitos são responsáveis por produzir e acumular gordura. São células grandes e quanto mais armazenam, mais aumentam de tamanho este tecido, relacionando diretamente ao ganho de peso. Nela também são encontradas fibras de elastina e colágeno, veias e capilares sanguíneos. Como na imagem, as estruturas anexas da pele. E a seguir falaremos delas, obviamente. Existem diversas estruturas relacionadas aos tecidos epiteliais e conjuntivos, que formam tanto a derme como a epiderme, e cada uma com função específica. Como as glândulas que secretam o suor ou o sebo ajudam no controle da temperatura corporal e lubrificação da pele. As unhas que protegem as pontas dos dedos e ajudam a agarrar os objetos. Os pelos têm papel sensorial, onde sua estrutura na formação possuem terminações nervosas ligadas à base do folículo. Além de outras, deixa eu dar uma olhada aqui, além de outras terminações espalhadas, a pressão, o tato e as percepções mecânicas. Quanto à vascularização da pele, é encontrada no tecido conjuntivo da derme. E neste tecido, além de nutrir os anexos epidérmicos como as unhas, glândulas e pelos, e também responsável pela termorregulação do organismo, permitindo modificação do fluxo sanguíneo de acordo com a necessidade do corpo de conservar ou são encontradas na pele 3 redes vasculares, que são elas: plexo subpapilar, que é localizado na derme papilar, o plexo cutâneo, que localiza no limite entre a derme papilar e a derme reticular, plexo hipodérmico ou subcutâneo, que localizado na hipoderme, são abordados como: as estruturas sensoriais encontradas na pele se classificam de acordo com o estímulo ao qual respondem como mecanorreceptores, termorreceptores e nociceptores. Quanto às estruturas sensoriais, os mecanorreceptores respondem deformações do tecido e caracterizam-se como corpúsculo de Merkel, localizado na junção dermoepidérmica e se relaciona com os toques finos. E sua terminação nervosa se adere às células de Merkel, localizadas no estrato basal da epiderme. O corpúsculo de Merkel, localizado na junção dermoepidérmica e se relaciona com os toques finos, e suas terminações nervosas se aderem às células de Merkel, localizadas no estrato basal da epiderme, como dito. Corpúsculo de Meissner, denominado de corpúsculo tátil, se localiza na derme papilar e tem a função de detecção de formas e texturas. Temos também o corpúsculo de Ruffini, localizado na porção profunda da derme e detecta o estiramento da pele, sensação do tato quando se segura um objeto, além de controlar a posição e o movimento dos dedos. Já o corpúsculo de Pacini, localizado na porção profunda da derme ou na hipoderme, e responde aos estímulos de pressões profundas. Os termorreceptores, que respondem ao estímulo de temperatura, calor e frio, e, finalizando as estruturas sensoriais, os nociceptores, que respondem aos estímulos da dor. Na imagem estão demonstradas as estruturas ditas anteriormente, todos os corpúsculos.
Terminações nervosas. Além de sensoriais, é bom registrar que o suprimento nervoso da pele é composto de terminações nervosas para a musculatura dos vasos sanguíneos, para os músculos eretores dos pelos e controles das glândulas sudoríparas. Glândulas sebáceas. A atividade delas é controlada principalmente pelos hormônios masculinos, que são mais ativas no período da puberdade. Elas liberam o sebo produzido no canal do folículo piloso e não são distribuídas igualmente em toda a região do corpo, assim como as maiores estão na pele, ao redor da boca, nariz, testa e bochechas, o que tornam essas áreas mais oleosas, acreditando-se que a sua função é formar uma barreira gordurosa superficial, evitando a perda de água. Glândulas sudoríparas. Com a forma em espiral, são formadas por células epidérmicas que se encontram na derme e são dos tipos écrina e apócrina, como vocês veem aí na imagem. As écrinas estão presentes em toda a superfície do corpo e concentração nas regiões palmo-plantar e axilar. Elas originam do brotamento da epiderme e sua porção secretora nas pequenas cavidades chamadas de ácino. Localizam-se na junção dermo-epidérmica ou na porção inferior da derme. Liberam o suor diretamente nas aberturas da superfície da pele, nos poros. Através da transpiração, essas glândulas regulam a temperatura corporal. Assim, quando o suor evapora, dissipa o calor junto com ela. Cada glândula é um túbulo simples com segmento secretor enovelado, situado na derme, e um ducto direto que se estende na superfície da pele. São inervadas por fibras simpáticas, mas têm a acetilcolina como mediador e estão localizadas em toda a superfície cutânea, exceto nas áreas da pele, modificada, como lábios, leitos unguiais e a glande. Participam da termorregulação produzindo suor hipotônico, que evapora durante o calor ou o estresse emocional. Já as apócrinas liberam uma secreção mais viscosa que o suor, dentro do canal do folículo. Na fase embrionária, formas rudimentares dessas glândulas estão espalhadas por todo o corpo, mas após o nascimento se envolvem apenas em regiões como axilas, canal do ouvido, mamilo, ao redor do umbigo e região em volta dos genitais e do ânus. Isso parece ter uma relação ancestral com a produção do cheiro e a atração sexual. Cada seta colorida aí na imagem demonstra o epitélio de revestimento, como a formação do pelo, folículo piloso, glândula sebácea e sudorípara, que estão localizados na derme. O folículo piloso se forma a partir das projeções da epiderme para o interior da derme, durante a embriogênese. Os pelos finos, que recobrem a maior parte do corpo, são denominados velos, e os mais longos e espessos, presentes no couro cabeludo, barba, região peniana e axilas, são denominados terminais. As imagens representam muito bem as partes superior permanente, com os pelos já formados, e inferior transitória, onde tudo acontece a todo momento, continuamente. Já as unhas são placas córneas, localizadas no dorso das falanges distais dos quirodáctilos e pododáctilos, cientificamente, dedo da mão e do dedo do pé, compostos por 4 partes, como a raiz, na parte proximal, recoberta por uma prega de pele chamada de prega ungueal proximal, a lâmina que está aferida sobre o leito ungueal, as dobras laterais que cobrem as bordas laterais da lâmina ungueal e a borda livre. No leito ungueal, a epiderme apresenta somente a camada basal, que se torna opaca na sua parte proximal, formando a lúnula, onde encontra-se a matriz, que tem intensa atividade proliferativa
e é responsável pelo crescimento da unha. As imagens estão bem demonstradas as partes internas e externas, incluindo a ultrassonografia Doppler do hálux esquerdo em corte lateral, frontal na imagem mais abaixo. E neste momento concluímos com a bibliografia desta terceira aula, que foi sobre hipoderme, hoje chamado de tecido celular subcutâneo. Concluindo as apresentações anteriores, as apresentadas neste canal sobre as camadas da pele como epiderme e derme, em que eu denomino como armadura biológica do corpo. Agradeço e peço que compartilhem, curtam e sigam meu canal no YouTube como Físio Fácil com o Dr. Josimar Freire. Mais uma vez, obrigado e até os próximos estudos.